Oh, glória! Paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, direto de dentro do carro para o mundo. Glória a Deus. Eu estou muito contente nesse dia por conta de todas as bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado, apesar das muitas lutas, das muitas dificuldades. O Senhor tem nos abençoado, sustentado, suprido cada uma de nossas necessidades. E é com grande prazer, né, com grande carinho, com grande amor, que eu venho aqui para mais um conteúdo desse canal, o canal ID Sem Fronteiras, um canal compromissado em pregar a verdade, em pregar a palavra de Deus, em falar sobre assuntos importantes a respeito da fé, da graça de Jesus. E esse será o nosso tema de hoje, um tema especial, um tema que vai produzir muitos frutos em nosso coração. Por quê? Vivemos em meio a muitos enganos, muitas mentiras, muitos ensinamentos heréticos, falsos, né? E por isso nós temos essa necessidade de conhecer melhor, né, a fé, a graça de Jesus, para que nós de maneira alguma possamos ser enganados por ninguém, porque estamos baseados e alicerçados somente na palavra de Deus. Alguns ainda têm tentado, alguns ainda têm se esforçado para tentar distorcer a palavra, para tentar interpretar a palavra de Deus de uma forma irresponsável. Mas nós que temos o compromisso aqui no canal ID Sem Fronteiras, temos um compromisso de pregar somente o que a Bíblia diz, somente o que a palavra diz. Então vamos lá hoje, aqui nesse breve estudo da palavra de Deus, se assim eu posso dizer. Vamos falar nessa noite, direto aqui de dentro do carro. Glória a Deus, eu tô gostando, gente, de fazer as lives aqui dentro do carro. Hoje eu tô gravando aqui pro conteúdo pro canal de dentro do carro para o mundo. Para o mundo, glória a Deus, porque Deus tem dado graça, irmãos. Deus tem sustentado e Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele um dia prometeu. As promessas de Deus, elas se cumprem em nossa vida de uma forma de Deus, de uma forma da qual a gente não espera. Muitas vezes Deus ele usa alguém ou até mesmo a sua própria palavra para dizer para você: olha, ide por todo mundo e levai o evangelho, fazei discípulos, né? E muitas vezes você pensa que você nunca vai fazer isso, que isso nunca vai acontecer com você, porque você ainda não foi ordenado na sua igreja, porque você ainda não foi ungido como um missionário na sua igreja, porque você ainda não foi enviado e você não vê possibilidade alguma no ministério onde você congrega de ser enviado às nações e ser enviado a outras culturas para levar o evangelho de Deus. E de repente Deus ele começa a mostrar para você, assim como ele tem feito comigo. Isso é maravilhoso. Começa a te mostrar que para você ir e levar para todas as nações a palavra dele, não é necessário muitas vezes nem você sair de casa, irmãos. Eu tenho contemplado essa glória, eu tenho vivido essa experiência de alcançar por meio da palavra de Deus, né? Outras nações, outros povos, pessoas que estão acompanhando e seguindo a gente, né? Em Portugal, Moçambique, África do Sul, em muitas outras partes do mundo, né? Pessoas estão aí contemplando a palavra de Deus. E nós, por meio aqui dessa ferramenta digital, nós temos conseguido, por meio da palavra de Deus, levar o evangelho de Jesus a outras nações, a outros povos. Talvez você esteja esperando, irmão, que alguém te envie. Isso é maravilhoso, porque excelente obra deseja aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja ir para o campo, aquele que deseja. Isso é maravilhosamente de Deus. Porém, por ora, o que o Senhor pode fazer na sua vida e através da sua vida,
por essa ferramenta, por esse mecanismo que por muitos tem sido usado para a destruição, para a mentira, para a condenação. Mas você, com a sabedoria do céu, com a sabedoria de Deus, você pode usar essa ferramenta para levar o evangelho às nações. Então, nessa noite eu quero compartilhar aqui essa palavra, esse estudo com você, né? Nós vamos tratar nessa noite do tema fé e graça. É isso mesmo, o tema fé e graça, porque muitos têm dúvidas a respeito, né, da graça de Jesus. Muitos ainda têm dúvida a respeito de como podemos ser participantes dessa graça. Então é isso que nós vamos aqui hoje no canal falar sobre este assunto, fé e graça. Fica aqui com a gente. Se você achar que esse conteúdo ele é relevante para a sua fé, para a sua vida com Deus, que você possa sim se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Fica à vontade para fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu decidi que eu não vou mais ficar pedindo para ninguém se inscrever, eu não vou mais ficar pedindo para ninguém dar like, mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar para você, né? Assim como eu disse agora um pouquinho atrás, faz aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você achar que esse assunto, que esse tema, que esse conteúdo que você vai receber nessa noite, se você achar que esse conteúdo ele é relevante para a sua vida, então você faz aquilo que Deus colocar no teu coração, tá bom, querido? Vamos lá, em nome de Jesus, glória a Deus, vamos glorificar a Deus por meio dessa palavra, por meio da nossa atenção, por meio do nosso interesse em conhecê-lo mais, em nome de Jesus. Pois bem, vamos lá então, para a glória de Deus, dar início aqui ao nosso breve estudo. Irmãos, eu vou tentar, porque tem muitas passagens aqui para nós analisarmos juntos, eu vou fazer o máximo possível para a gente conseguir fazer de uma vez só, tá bom? Mas creio eu que devido ao tanto de conteúdo que eu tenho aqui em minhas mãos, nós vamos precisar de 2 vídeos, tá bom? Então aqui, se for precisar de 2 vídeos, esse será o primeiro e nós faremos outro para terminar ali, concluir este ensinamento, tá bom? Então vamos orar, pedir a Deus a sua direção, pedir a Deus que venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, né, imparcialmente a sua palavra, né, para que possamos fazer uma interpretação aqui das passagens, né, daquilo que o pastor ou o teólogo ou aquele que ali redigiu esse estudo junto comigo, que nós possamos fazer uma interpretação fiel, uma interpretação imparcial, independente daquilo que nós vemos, daquilo que nós vivemos, das experiências que nós já passamos, independente de tudo isso, né? Vamos ler juntos e vamos concluir, né? E interpretar a Escritura da forma como ela é, simples, da forma como ela foi escrita. E aí Deus irá falar ao nosso coração e irá esclarecer algumas dúvidas que talvez você aí do outro lado possa ter a respeito da graça, da fé. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais este conteúdo aqui no canal, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas, Pai, que o Senhor tem contemplado por meio aqui desses vídeos, por meio desse canal, por meio, Senhor, de todos os auxílios que nós temos aqui na sua obra, digitais. Abençoa cada um que receber aqui essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dai-nos graça, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Senhor, para que possamos contemplar nessa tarde ou nessa noite, ou também até neste dia, que possamos contemplar, Senhor, os teus ensinamentos para as nossas vidas, Pai. Seja conosco neste momento. Repreende, ó Deus querido, todo embaraço, Senhor, todo impedimento, todo sentimento, Pai, toda raiz de amargura, Senhor, que possa nos atrapalhar na interpretação da Tua palavra. Purifica o nosso coração, para que possamos ter uma interpretação fiel, Pai,
e responsável, Senhor, da tua palavra, Senhor. Revela-nos as tuas verdades, para que possamos nos alimentar e a cada dia crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da verdade, Senhor. A verdade que o Senhor nos trouxe, a verdade, Senhor, que nos liberta, que nos cura, que abre os nossos olhos e que nos direciona pelos teus caminhos, Pai, teus caminhos de salvação. Assim eu oro a ti e te agradeço, meu Deus. Amém e graças a Deus. Então o nosso tema de hoje é fé e graça. Isso mesmo. Nosso tema de hoje é fé e graça. É baseado na passagem que está lá em Romanos, né? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no versículo 21. Amém? Pega aí a sua Bíblia, pega a sua palavra, a sua espada aí, e vamos acompanhar junto aqui a leitura do versículo base, e nós vamos discorrer aqui pelo estudo. E eu queria que você tivesse sim com a sua Bíblia aí, para você acompanhar junto comigo aqui, né, as passagens que vão basear aquilo que vai ser dito aqui nesse estudo, tá bom? Glória a Deus, vamos lá então. Romanos capítulo 5, versículo 21, tá bom? Que diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, que assim como o pecado reinou para a morte, né, a graça reina para a justiça, para a vida eterna por quem? Por Jesus Cristo. Amém? Então, a salvação, aleluia, ela é um dom de Deus, mas somente podemos recebê-las. Aleluia, perdão. Somente podemos recebê-la, somente podemos ser salvos, somente podemos receber o dom da graça de Deus em resposta à nossa fé, em resposta à fé do lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, nós precisamos entender duas palavras: fé e graça. Tá aí o motivo desse vídeo. Tá aqui o propósito aqui desse conteúdo, dessa noite, desse dia ou dessa tarde. Depende do horário qual você está aqui assistindo. O motivo, o propósito aqui desse conteúdo é esse. É para que nós possamos entender melhor o processo da salvação. E para que nós possamos entender melhor esse processo, né, nós precisamos saber um pouquinho sobre fé primeiro e depois sobre graça. Amém? Vamos lá? Fé salvífica. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé em Jesus, ela é o único quesito ou requisito que o Senhor exige da nossa parte para que possa ser salvo, né? A fé, ela não é somente uma confissão a respeito de Jesus. A fé também é uma ação dinâmica que brota do coração daquele que crê e que quer servir ou seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Então a fé é salvífica, a fé que é capaz de salvar, a fé que Deus ele reconhece ela e que ela faz com que nós sejamos justificados pelo sangue de Jesus. Ela não é uma fé que somente confessa com a sua boca. Ela não é uma fé somente de falar. Ela é uma fé também dinâmica. Ela é uma fé que gera uma ação. É uma fé que gera ação, que gera movimento. E que brota no coração daquele que crê e que quer seguir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vamos aqui já iniciar com uma referência lá em Mateus, capítulo 4, no versículo 19. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, vamos lá. No Evangelho de São Mateus, ou de Mateus, como você preferir. Mateus, capítulo 4, no versículo 19. É a primeira referência que nós temos aqui, né? Para alicerçar
essa afirmação de que a fé ela não é somente falar, mas ela também é agir. A fé produz movimento dentro de nós. A fé ela produz, ela estimula nós, né? Ela faz com que nós venhamos a gerar, produzir. Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus, quando chamou os discípulos, ele disse assim para eles: vinde após mim. Vinde após mim. Jesus estava dizendo assim: olha, creia em mim, confie naquilo que eu digo. Responda, aceite a minha chamada. Olha o que Jesus disse: e eu vos farei pescadores de homens. Vou repetir. E disse-lhes Jesus, para quem Jesus disse? Para os discípulos ali que ele estava chamando para uma grande obra. Ele disse assim, ó: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, nesse momento, chamou eles, a fé, chamou eles para confiar nele, chamou eles para fazer algo em nome dele, chamou eles para produzir, chamou eles para trabalhar, chamou eles para pescar. Pescadores de homens, glória a Deus. Então aqui nós podemos observar que Jesus ele chamou os discípulos, não somente para uma confissão, mas ele chamou os discípulos sim, né? Para uma ação, para um projeto, para uma obra. Mateus capítulo 16, vamos lá, mais uma aqui. Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Preste bem atenção, olha aí na sua Bíblia também, vamos acompanhar aqui. Eu vou ser bem prudente aqui no tempo, na velocidade aqui do estudo, sem pressa, com a calma, com a paz no nosso coração, porque Deus ele está revelando para nós nesse momento a respeito da fé que salva. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 20, aleluia, deixa eu confirmar aqui, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem eram os discípulos? Os alunos de Jesus. Jesus os ensinava. E Jesus disse para eles assim, ó: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser o meu servo, se alguém quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renúncia dá trabalho, irmãos. Renúncia não é fácil. Renúncia não é uma confissão somente, mas renúncia é uma ação. Se eu roubava, eu não roubo mais. Renúncia, se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu reconheço que algo que eu cometia ou praticava é pecado e não agrada ao meu Senhor, eu não vou mais fazer aquilo. Ou então eu vou lutar contra aquilo, para que eu possa me libertar daquilo que não agrada ao meu Deus, o meu Senhor. Então Jesus ele fala assim, ó: se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem receber da minha graça, se vocês quiserem realmente me conhecer, conhecer a verdade, ele diz assim: renuncie a si mesmo. Renunciar dá trabalho. E renunciar não é uma confissão, é uma ação. Tome sobre si a sua cruz. Oh, glória! Suporte a pressão. Resista o seu desejo carnal. Resista a sua vontade psicológica e carnal, física. Resista a ela também. E siga-me. Jesus estava dizendo assim: trabalhe e siga-me. Assim como ele disse em João capítulo 6, onde eu preguei ontem numa live ali no Facebook. E Jesus falava ali para aquelas pessoas que o seguiam e que buscavam ali se alimentar do pão. Ele disse assim: olha, trabalhar e não pela comida que perece, porque vocês estão vindo até mim para se alimentar fisicamente, mas eu sou o pão da vida, que dá vida espiritual para vocês, que dá salvação, que dá graça, que dá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí ele diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus estava dizendo assim, olha,
Vocês precisam compreender uma coisa, de que eu vim para dar vida e vida espiritual para vocês. E para ter vida espiritual, Jesus ele diz que é necessário renunciar a si mesmo. É necessário renunciar ao pecado. É necessário deixar de praticar aquilo que não condiz com a verdade, aquilo que não condiz com a verdade, com a palavra e com a vontade do nosso Deus e do nosso Senhor. Vamos lá, continuando. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Vamos ver aqui o que o nosso doutor Lucas disse. Capítulo 9, do 23 ao 25. Vamos lá, irmãos, vamos acompanhando aí, né? Nós estamos aqui em cima de uma afirmação baseada na palavra de que a fé que salva, a fé salvífica, ela não é uma fé comum. Ela é uma fé que ela é uma ação, ela é uma fé, meu Jesus, essa palavra aqui, ela é uma fé dinâmica, né, que surge em nosso coração, né, e brota o desejo em nós de seguir o nosso Deus, de servi-lo, de adorá-lo, de praticar a sua vontade. Lucas capítulo 9, 23 ao 25. Glória a Deus, diz assim: e navegando, capítulo 9, estava no 8, 23. E dizia a todos, Jesus, e Jesus dizia a quem? A todos. Era só para os judeus que Jesus estava dizendo isso? Não, era para todos, todos que estavam ali o ouvindo. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser ser o meu servo, se alguém quiser vir após mim. E Lucas também diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Carregar a cruz também dá trabalho, irmãos. A cruz significa o quê? O que é carregar a sua própria cruz? É carregar e suportar as suas próprias dificuldades. É carregar a sua responsabilidade. É você confessar também, né, as suas faltas com Deus. É você carregar com sinceridade, falar: Senhor, o Senhor levou as minhas dores, o Senhor levou os meus pecados, e aqui eu estou carregando também a minha cruz, Senhor. Eu também estou levando aqui esse peso e estou renunciando à minha vontade para levar essa cruz que o Senhor também levou. Estou seguindo, estou te imitando, Deus. Eu estou querendo ser o mais parecido contigo possível. E aí, em Lucas também diz que cada um tome a sua cruz e siga. Que cada um trabalhe, que cada um lute, que cada um persevere. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo ou ganhar o mundo todo, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Olha o que Jesus disse, né? Que tremendo. Aquele que quiser me servir, aquele que quiser ser agraciado por mim, aquele que quiser ser lavado, que quiser ser remido, aquele que quiser ser perdoado por mim, aleluia, deve renunciar a si mesmo, levar a sua cruz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, qualquer que quiser ter vida eterna, qualquer que quiser viver eternamente ao lado do Senhor, perderá a sua vida. Meu Deus, pastor, que negócio é esse de perder a vida? É que você vai viver para Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que Jesus ele veio para servir a Deus Pai. E a Bíblia diz, o próprio Jesus afirmou que ele veio para fazer a vontade do Pai. O Pai que é Deus, que é o seu Pai. E se nós temos Jesus como o nosso Deus, como o nosso Senhor, então nós nascemos de novo, nós fomos salvos e agora nós vivemos para Cristo. Nós vivemos para Deus, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. Vivemos para o propósito de Jesus, vivemos para a vontade de Jesus,
vivemos para a obra de Jesus em nossa própria vida também, né? E aqui ele diz, aquele que perder a sua vida é nesse sentido, aquele que renunciar à sua própria vida, por amor dele, e perder a sua vida, será salvo. Oh glória! Aquele que se entregar totalmente ao Senhor, aquele que entregar a sua vida. Salmo 37:5 vai dizer bem desta maneira, entrega o teu caminho, a tua vida, entrega os teus projetos, entrega a tua confiança, entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Olha aí, confia e o mais ele fará. Isso é a fé que salva. É uma fé que se dispõe, é uma fé que se sujeita, é uma fé que se entrega, é uma fé que não duvida, mas é uma fé que confia, é uma fé que coloca e deposita a sua confiança, aleluia, no seu Senhor. Glória a Deus, porque aquele que renunciar à sua vida será salvo. Aí ele diz assim, porque o que aproveita o homem granjear o mundo ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, perdendo a sua salvação. Aqui acho que em Mateus fala também, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta você viver aí, estimativamente aí 60, 70, até mesmo 100 anos aqui, nessa terra, nessa vida, nessa peregrinação, né? E você perder a sua eternidade com Deus, né? Que conta é essa? O que seria 100 anos ainda que fosse a nossa vida diante de uma eternidade? Seria nada. Eu falo muito isso, né? Uma eternidade, ela não tem fim, é eterno, é infinito. Então 100 anos é como fosse nada diante da eternidade. Então, se nós renunciarmos à nossa vida para viver para Cristo, né, para fazer parte do seu reino aqui, a Bíblia diz que nós seremos salvos. Por quê? Pelas obras que nós faremos? Não. Seremos salvos pela nossa fé no nosso Senhor. E por causa dessa fé, nós praticaremos e faremos a sua vontade. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Muitos têm acusado os irmãos, os pastores, né, dizendo isso, né, que estão pregando heresias, que estão falando, e a verdade é que a própria palavra de Deus, né, ela nos dá esse respaldo de que nós somos salvos para viver para Cristo. E eles dizem que nós pregamos, ou que estamos pregando, que nós pregamos que somos salvos pelas obras, e não é verdade. Nós pregamos aquilo que a Bíblia diz. Inclusive, nesse estudo, nós iremos mais à frente ali entender que essa fé é pregada desde o princípio. Não é só no Novo Testamento. Não é só aos gentios, mas vem lá do povo hebreu, né? E muitos profetas falaram a respeito dessa fé. A fé salvífica, a fé que salva. Né? Muitas passagens em toda a Bíblia apontavam para essa fé, para essa graça, para essa salvação. Vamos lá então. João 10, versículo 4 e 27. João 10, versículo 4 e 27. Versículo 4. Jesus, o bom pastor, fala das ovelhas, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Aleluia! Certa feita, alguns homens disseram para Jesus: Jesus, nós podemos ir com o Senhor? Jesus falou assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo assim: eu não tenho descanso, eu trabalho o tempo inteiro. Eu sou Deus, eu vim cumprir uma obra, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim cumprir um propósito aqui na vida de vocês. E eu não paro, eu não tenho descanso, eu não descanso. E aí aqui, Jesus diz que quando tira as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, ele vai na frente. E as ovelhas o seguem, as ovelhas vão atrás dele,
fazendo o que ele faz, aprendendo a fazer a obra que ele faz. Ele mesmo disse que nós faríamos ainda obras maiores do que a que ele fez, porque conhecem a sua voz. Aquele que o segue, aquele que pratica a sua vontade, aquele que exerce a sua fé salvífica. Por que é que ele faz isso? Porque ele conhece a voz do Senhor, ele conhece a voz do seu Senhor. Versículo 27, no mesmo capítulo, João capítulo 10, 27. Olha só o que Jesus disse: as minhas ovelhas, os meus salvos, aqueles dos quais eu agraciei, eu salvei por meio da fé, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Olha o que Jesus está dizendo, que a sua ovelha, ela não fica só confessando que ele é o Senhor dela. A sua ovelha segue ele. A sua ovelha aprende com ele. A sua ovelha, o salvo em Cristo, aquele que ele salvou, faz aquilo que ele fez, pratica aquilo que ele ensinou, porque conhece a sua voz, porque sabe quem chamou ele, porque sabe quem ele é, porque conhece, porque tem identidade, porque o Senhor já mostrou a ele quem ele é, porque nós somos o que a Bíblia, o que Jesus diz que nós somos. Então, se seguimos ao Senhor, nós não somos salvos por segui-lo, mas nós o seguimos porque ele nos salvou. Aleluia! Eita, Jesus maravilhoso! Glória a Deus! Então, a fé que salva não é somente uma confissão, mas ela também é uma ação dinâmica que brota em nosso coração, né? E que quer e deseja servir ao nosso Senhor. Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 26 aqui, para nós seguirmos em frente. João 12, glória a Deus. João 12, 26, vamos lá. Vamos acompanhar com a sua Bíblia aí também. João 12, 26. Se alguém, olha o que Jesus falou também. Se alguém me serve, siga-me. Olha só, seguir Jesus, Jesus caminhava muito. Jesus andava por todas aqueles vilarejos. Jesus fazia viagens a pé, debaixo de sol, chuva, de barco, né? Em meio às tempestades, em meio ao frio, em meio ao calor. Jesus, ele caminhava levando o evangelho. E ele fala assim, ó: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus fala assim, olha, onde eu estou, o meu servo também está. Aquilo que eu faço, o meu servo também faz. Quando Jesus ele estava pronto para ascender aos céus, né? Ele deixou muitas instruções para os seus discípulos, para os seus alunos, para nós, né? Os seus filhos. Ele deixou muitos ensinamentos. E em um dos seus ensinamentos, ele falava assim, ó: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, ou o evangelho do reino. E aquele que crer e for batizado será salvo, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus falou assim, olha, eu ensinei vocês, vocês viram o que eu fiz até aqui. Então agora chegou a hora de vocês romperem, chegou a hora de vocês assumirem a missão que eu dei a vocês. Vão por toda a terra e preguem o meu evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da verdade, da salvação. Aleluia! Então nós compreendemos até aqui, né, no nosso primeiro tópico, que a fé que salva, a fé necessária para sermos participantes da graça de Jesus, para sermos agraciados e salvos por Ele, né? Nós precisamos crer nele, de maneira que a nossa fé não seja só confessar o nome dele e dizer que nós o amamos, e dizer que nós cremos nele, que nós confiamos nele, e em dizer que ele é o nosso Senhor. A fé que salva, ela não se limita a isso.
Mas a fé que salva é uma fé dinâmica, é uma fé que age, é uma fé que se movimenta, é uma fé que se entrega, é uma fé que renuncia, é uma fé que se desprende das coisas aqui desse mundo e começa a vislumbrar as promessas eternas de Deus em nossa vida. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Vamos lá. Primeiro, fé significa crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Olha que interessante, né? O conceito de fé do Novo Testamento, ele abrange 4 elementos. O primeiro dele é a fé que significa crer e confiar firmemente, cegamente, poderia usar essa palavra, no Cristo crucificado e ressurreto, como o nosso Senhor e Salvador pessoal. Aleluia! Romanos 1, versículo 17. Então, o nosso conceito de fé, né, a fé que salva, do Novo Testamento, abrange 4 elementos principais, sendo o primeiro deles a fé, que significa crer e confiar com firmeza no Cristo ressurreto, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito, né, desse aspecto da fé que salva. Romanos 1, versículo 17. Porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus. De que maneira que se descobre a justiça de Deus? De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero ler esse versículo com você aqui na linguagem NVI. Vamos ver aqui nessa linguagem como está. Gosto muito dessa linguagem da NVI. Vamos ver aqui, Romanos 1,17. É bom termos assim outras linguagens para fazermos comparações. Isso abre muito o nosso entendimento a respeito da palavra. Olha lá. Diz assim, Romanos capítulo 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a salvação de Deus. Uma justiça, uma salvação que do princípio ao fim é pela a fé. Oh glória! Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé que salva. O justo viverá por uma fé salvífica, uma fé que é uma dinâmica, que é uma ação, uma fé que produz movimento, uma fé que produz uma fé que produz avivamento, glória a Deus, uma fé que vive a verdade, uma fé que busca viver essa verdade, que busca praticar os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, um dos elementos principais do conceito de fé do Novo Testamento é a fé que significa crer e confiar firmemente em Jesus. Importa crer também de todo o nosso coração. Se nós não crermos de todo o nosso coração, a nossa fé ela não é completa, ela não é salvífica. A nossa fé não é suficiente para que nós possamos ser justificados pelo Senhor. Porque a nossa fé não pode ser morta, mas tem que ser uma fé viva. Uma fé que realmente traz sobre a nossa vida a justificação de Jesus Cristo, do sangue dele derramado na cruz. Vamos lá, aqui para o segundo elemento, glória a Deus. Importa crer de todo o coração. Filipe, quando evangelizava, vamos ler a passagem? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 37. Chama aí na tua Bíblia também. Atos dos Apóstolos 8, 37. Felipe e o eunuco etíope,
Glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Felipe levantou e foi. E eis que um homem, um etíope, eunuco mordomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros da rainha, ele regressava assentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te este carro. E correndo Felipe viu que ele lia o profeta Isaías. E aí Felipe fala para ele assim: olha, você sabe o que você está lendo? Aí ele respondeu: como eu poderei saber se alguém não me ensinar? Como eu poderei crer? Como eu poderei compreender? Como eu poderei receber a graça de Deus se ninguém me comunicar essa graça? Se ninguém me ensinar sobre essa graça? E aí Felipe disse para ele: entende você o que você está lendo? Ele falou: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Aí Felipe subiu e se assentou. E o lugar da escritura que ele lia era Isaías 53. Aí Felipe anunciou Jesus para ele. Felipe anunciou a salvação para ele. Felipe anunciou a fé para ele, dizendo que se ele cresce em Jesus de todo o seu coração, ele seria salvo. Ele poderia ser batizado. E aquele homem questiona Felipe, fala assim, deixa eu ver aqui, ó. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água. Felipe tinha falado para ele a respeito do batismo de João, o batismo para a remissão dos pecados. E aí, após Felipe ensinar sobre o batismo para ele, ele viu um pouco de água. E ele falou para Felipe: homem de Deus, o que impede que eu seja batizado? O que me impede de servir a esse Deus? O que me impede de receber a graça e a salvação desse Deus? Felipe falou assim: é lícito, se crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração, você recebe a salvação. Aleluia! E crer de todo o coração implica em confiar firmemente em Jesus e renunciar à sua própria vida e carregar a sua cruz, assim como nós vimos até aqui no estudo. Isso é maravilhoso, não é, irmão? Fala a verdade. Tem como não entender? Não tem. É muito claro, a palavra de Deus ela é muito clara. Nós não podemos de maneira e nem de forma alguma pegar versículos isolados da palavra e se aventurar a ensinar aquilo que nós compreendemos com aquele versículo. Mas nós temos que analisar o contexto, nós temos que ler o capítulo, nós temos que ver o contexto daquele capítulo. Por que Jesus estava dizendo aquilo? Aleluia! Glória a Deus! Então aqui nós vimos dois elementos principais para o conceito de fé do Novo Testamento, da graça. O primeiro é a fé, que significa crer com todo o coração. Importa crer de todo o coração, ou seja, importa que nós entreguemos a nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus, tal como ele é revelado no Novo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 17, vamos lá. Glória a Deus, irmão. Você que está aqui comigo, vem comigo no glória, vem comigo aqui na Escritura, na Bíblia Sagrada. Imparcialmente. Eu não sei a tua religião, eu não sei em que você acredita, eu não sei qual é a tua interpretação da palavra de Deus até este momento, mas imparcialmente, independente daquilo que você aprendeu até hoje, daquilo que te ensinaram, daquilo que você tem como verdade, independente disso, eu te convido nesse momento a vir nas Escrituras e contemplar aquilo que foi falado pelos homens que andaram com Jesus, pelo próprio Jesus. Olha só, Romanos capítulo 6, versículo 17. Apóstolo Paulo fala assim, mas graças a Deus, que tendo sido
servos do pecado, passado, tendo servido o pecado, tendo vivido longe de Deus, tendo vivido em desobediência à palavra de Deus, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Paulo fala assim aos Romanos, né? No capítulo 6, que graças a Deus, que eles serviram sim o pecado, que eles estavam sim mortos espiritualmente, mas eles foram vivificados pelo Espírito da fé, pela fé que uma vez foi dada ao santo, e eles obedeceram a forma de doutrina. Existe uma doutrina, irmão. Ah, mas eu preciso seguir essa doutrina para ser salvo. Não. Não. Você precisa ser salvo para ter a capacidade, a capacitação do Espírito Santo para você seguir essa doutrina. Irá ser fácil? Não irá, pastor. Pastor, irá ser fácil? Não será. Não será fácil seguir a doutrina. Mas é por isso que Jesus fala, renuncie a si mesmo e leve a sua cruz. Glória a Deus. E aí você será agraciado. E aí você será salvo. Não por isso que você fez, mas isso mostrará, aleluia, isso evidenciará que você é um salvo, que você foi salvo pela graça de Jesus. Vamos lá, continuando. Então agora, aqueles que praticavam o pecado, praticam a obediência à forma de doutrina, aqueles foram ensinados. Ensinados por quem? Pelos apóstolos. Ensinados por quem? Por Jesus Cristo, que foi o mediador, que ensinou primeiro, que foi o mestre. Aleluia! Vamos lá. Glória a Deus. Romanos. Opa, fé e graça aqui. Então vamos lá. Nós vimos até aqui dois principais elementos, correto? Que abrange o conceito de fé do Novo Testamento, o conceito de fé da graça, da salvação de Deus, do favor imerecido de Deus. A fé, ela também inclui arrependimento, isto é, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. O que o teólogo aqui, o nosso pastor, ele está querendo dizer? Que a fé, ela inclui arrependimento, e arrependimento é desviar-se do caminho que você estava seguindo, do pecado, do erro, com verdadeira tristeza, ou seja, é eu lamentar de todo o meu coração ter praticado aquilo que não vai a favor da vontade do meu Senhor. Aleluia, Atos 17, versículo 30, vamos lá. Glória a Deus, vamos lá, irmão, vamos comer do rolo, querido. Vamos entender o que Deus fala a respeito da sua graça. Porque muitos têm dito que a sua graça, ela já cobriu o pecado de toda a humanidade. Que a sua graça já garantiu a salvação de todos. E eu até compreendo que essas pessoas tenham aprendido dessa forma, tenham sido ensinadas, tenham sido até mesmo vítimas dessa interpretação. Mas a palavra de Deus é clara aqui, tudo está sendo esclarecido. É Atos dos Apóstolos 17:30. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Aleluia. Lucas, aliás. O que Lucas relata em Atos capítulo 17, no versículo 30. Glória a Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos do quê? Da ignorância. Não levando em conta os tempos da falta de conhecimento, os tempos da não informação, anuncia agora a quem? A todos os homens. E aonde? E em todo lugar que se arrependam. Essa semana ainda eu ouvi um dito pastor dizendo isso, irmãos. Dizendo que não precisa mais se arrepender, que não precisa mais de perdão, porque o pecado já foi perdoado, que Jesus já remiu os pecados de toda a humanidade. Só que aqui em Atos, e ele ainda afirma
ele alega, né, ele usa como argumento, dizendo que os evangelhos eles foram escritos, os relatos sobre o evangelho, eles foram fatos relatados antes da ascensão de Cristo, antes da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos do evangelho sobre a justificação, tudo aquilo que apontava para a salvação por meio da obediência e da fé, tudo aquilo era só para o povo que viveu antes de Jesus. Olha que loucura, olha que confusão isso. Mas a Bíblia ela é clara, porque aqui em Atos dos Apóstolos, esse relato aqui já é após a ascensão de Cristo. Já é depois da morte e ressurreição de Cristo. Já é após a entrega dele. Aleluia! E olha só o que Lucas relata aqui. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia quando? Agora. Leia aí, irmão. Leia essa palavra em nome de Jesus. Anuncia quando? Agora. A quem, pastor? A todos os homens. E aonde? Em todos os lugares. Anuncia o quê? Que todos se arrependam. Que todos renunciem a si mesmos. Que todos façam a vontade e entreguem realmente de todo o coração as suas vidas a Deus, a Jesus Cristo, ao seu propósito, a sua salvação, a sua graça. Aleluia! Se você está entendendo aí, já lança um comentário aí na hora que você ouviu isso. Lança um amém aí, irmão, bem gostoso. Um glória a Deus aí, porque a palavra de Deus ela é genuína. Ela é verdadeira e ela não traz confusão para as nossas vidas, porque o amor de Deus está derramado sobre o nosso coração. Aleluia! E essa palavra jamais irá decepcionar a cada um de nós. Glória a Deus. A fé, então, ela inclui o arrependimento, desviar-se, mudar de direção. Eu praticava o pecado, agora eu luto e eu não pratico mais. Eu não resisti aos meus desejos e às minhas vontades carnais, mas agora eu resisto. Agora eu seguro a onda, agora eu carrego a minha cruz. Agora eu renuncio a mim mesmo para fazer a vontade de quem? Do meu Deus. Vamos lá em Atos dos Apóstolos também, para ver o que foi dito a respeito também da salvação após a morte, após também a ressurreição de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde Pedro ali, no final do seu discurso, acontece algo tremendo, acontece algo maravilhoso. Ali no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, né? Todos ali profetizavam, falavam outras línguas. E alguns ali que não receberam a promessa falavam: nossa, eles estão todos bêbados, eles estão todos embriagados, cheios de mosto. E aí Pedro se levanta e faz o seu discurso, prega a palavra, fala: olha, vocês estão achando que eles estão embriagados, mas não estão. Eles receberam agora a promessa que foi feita pelo profeta Joel. E ali ele anuncia a palavra de Deus. E de repente, alguns homens ouviram aquela mensagem de Pedro. A Bíblia diz mais ou menos 3.000 almas, né? E ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora o que nós faremos? Nós não recebemos essa graça, nós não recebemos essa promessa, o que nós faremos agora? E aí Pedro diz assim para eles: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todas as nações, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia! Oh, glória! Irmão, os evangelhos não foram escritos só para os judeus. Não foi escrito só para aqueles que viveram
antes da morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho está vivo. A palavra de Deus está salvando ainda até os dias de hoje. Deus não está morto. Deus ainda neste dia tem operado milagres, sinais e maravilhas em nosso meio, por meio da palavra, da manifestação da sua vontade. Aleluia! E olha o que Pedro respondeu para aqueles homens. Quem eram aqueles homens? A Bíblia vai dizer para nós aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ali a promessa do batismo com o Espírito Santo se cumpriu na vida daqueles homens. E quem é que estava ali? Havia povo ali, judeus religiosos de todas as nações. Aleluia, que estão debaixo do céu. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ali havia povos religiosos de várias religiões de todos os lugares da terra, irmão. E de repente ali aquele povo recebe a promessa, a graça, recebe o selo, recebe ali o passaporte, recebe a salvação. Aleluia. E aí o que acontece? Alguns dos homens ali daquelas cidades, daquelas terras, alguns ali dos estrangeiros que ali estavam, de outras religiões até mesmo, eles perguntaram: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro fala: arrependam-se e sejam batizados, porque essa promessa também é para vocês. E eu me levanto aqui nessa live, eu sei que eu não estou pregando aqui, não estou ministrando uma mensagem, mas eu, de certa forma sim, um estudo, mas eu quero dizer isso para você, irmão. Aleluia. Essa promessa, a promessa de salvação, a promessa do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, essa promessa diz respeito a você também, a mim e a todos. Vamos ler mais uma vez? Oh, glória! Vamos ler, vai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E quem foi que Deus chamou? Deus chamou toda a humanidade. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Aleluia! E ele disse que todo aquele que nascer de novo herdará o reino dos céus. Oh, glória! Jesus disse que bem-aventurado são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Vamos lá, vamos continuar aqui. Irmão, não vai dar para a gente terminar só em uma parte, tá? Esse estudo, mas vamos fazer aqui, dividi-lo em duas partes, tá bom? E assim nós vamos chegar lá para a glória do nosso Deus e Senhor Jesus. Aleluia! Vamos lá então. Então a fé, ela também inclui arrependimento, o primeiro elemento, a fé, ela significa crer de todo o coração. Primeiro e segundo. Terceiro, a fé inclui arrependimento, desvio do pecado, resistir ao pecado, glória a Deus. A fé inclui também obediência a Cristo Jesus e a tua palavra. Eu preciso, pastor, obedecer. Eu preciso crer de todo o coração. Eu preciso me arrepender de todo o coração. Eu preciso também, Senhor, obedecer a Jesus e a palavra de todo o meu coração, pastor, para mim ser salvo. Não, filho. Não. Você é salvo. Jesus, ele te salva. Aleluia. Para a obediência, para obedecer a Jesus, para viver para Jesus, aleluia, para se arrepender, aleluia. Jesus, ele te salva, oh glória, ele te salva para a obediência e glória de Deus. Vamos lá, a fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver. Aleluia, como culto racional, como maneira de viver inspirada pela nossa fé, por nossa gratidão a Deus
e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. João 3:3-6, que diz: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Aleluia! É a obediência que provém da fé. Aleluia! A fé obediente. A fé que salva é uma fé que obedece, irmãos. É uma fé que confia no senhorio, confia na direção que Jesus dá, confia nos ensinamentos que Jesus dá. Aquilo que Jesus diz para aquele que tem fé que salva. Aquilo que Jesus fala é o que ele falou e ponto, irmão. Não tem o que falar. Quando Jesus fala, a água para, irmãos. É assim. Assim é a fé que salva. É entrega total. Eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, de todo o meu coração, e confio nele, porque o resto ele tudo faz. Aleluia. Eu busco primeiramente o reino dele, Mateus 6:33. Primeiramente eu busco o reino dele e as demais coisas ele acrescenta. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus ele é fiel. Aleluia. Vamos lá. Então a fé inclui arrependimento, a fé inclui obediência a Jesus. Aleluia. A fé também, ela também inclui dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressam na confiança. Olha lá, estava falando agora, no amor, na gratidão, na lealdade para com Ele. A fé no seu sentido mais elevado não se diferencia muito do amor. É uma atividade pessoal de abnegação para Cristo. É uma atividade pessoal de renúncia para o Senhor, de viver para Ele. Aleluia. Mateus 22:37. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Vamos ler? Vamos ler. Mateus capítulo 22. Irmão, come dessa palavra aí e se delicie na presença do nosso Deus, porque Ele é fiel e Ele se manifesta por meio da tua palavra. Mateus 22, versículo 37. Olha que maravilha de Deus. Vamos lá. 37 aqui. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É total, irmãos. E de todo o teu quê? O teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia! Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida inteira. É preciso crescer e se fortalecer na fé, porque temos uma fé pessoal, real e única, que Ele morreu por nós. Nossa fé deve crescer, deve se desenvolver. Aleluia! A confiança e a obediência transformam-se em fidelidade e devoção. Nossa fidelidade e devoção transformam-se numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador, ela é tanto por um momento, um estado, como ela também pode ser pela vida toda. Porque nós temos uma fé real, pessoal, única, de que Ele morreu por nós. E essa fé, essa graça deve crescer em nós. A nossa confiança e a nossa obediência, ela se transforma em uma fidelidade devota, né? Em uma renúncia, em uma dedicação a mais. Nossa fidelidade e devoção se transforma numa intensa dedicação pessoal e amorosa ao Senhor. Então, como que age uma pessoa salva? O salvo age de que maneira? O salvo age assim, ó. Quando Jesus salva alguém,
Nós temos aqui muitos respaldos. Eu estou até aqui tentando guardar aqui algumas passagens para a gente tentar encurtar um pouco, para dividir em duas partes. Então aquele que creu, aquele que Jesus salvou, de que forma é que ele age? Ele age com confiança e obediência. E essa confiança e essa obediência, ela se transforma dentro dele em uma fidelidade e em uma devoção total. A nossa fidelidade e a nossa devoção se transforma em uma intensa dedicação. Aquele que Jesus salvou, ele se dedica intensamente ao propósito de Jesus, aos seus ensinamentos, à sua palavra. Ele ama de todo o seu coração tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus faz, tudo aquilo que Jesus ensinou. Amém? Então até aqui nós entendemos sobre a fé que salva. Entendemos que a fé precisa ser uma fé ativa, que a nossa fé ela não pode ser morta, porque Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta. Portanto, a fé que salva não é uma fé morta, é uma fé que age, é uma fé que transforma, é uma fé que se movimenta, é uma fé que cresce, que se desenvolve, é uma fé que é transformada, irmão, numa intensa dedicação ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então até aqui nós vimos sobre a fé que salva, que está baseada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que Jesus transmitiu a eles, e eles transmitiram a nós por meio da sua palavra maravilhosa. Glória a Jesus, que alegria eu fico no meu coração quando eu começo a ver e a entender a palavra de Deus, quando eu começo a saber sobre a fé e eu começo a olhar para mim e dizer: muito obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou, porque hoje eu consigo entender que eu estou vivendo essas coisas hoje na minha vida. E você, querido, querida, se você ainda não sente, se você ainda não vive a salvação de Deus, a graça de Deus, esse é o momento de você assimilar a sua situação diante de Deus e deixar Deus, Ele invadir, Ele encher, melhor dizendo, o seu coração com a sua presença, com o seu amor, com a sua confiança, e assim Deus poderá conduzi-lo por meio da fé. E nós vamos deixar aqui a segunda parte do estudo, tá bom, gente? E vamos falar da graça. Nós falamos da fé, o estudo é fé e graça, porque a graça, para ela ser suficiente em nossa vida, para ela ser graça em nossa vida, nós precisamos ter fé. É por meio da fé que somos salvos pela graça. Efésios 2, capítulo 8. Então nós vimos até aqui sobre a fé. Está tudo aqui registrado, as passagens. Você pode voltar aqui esse vídeo e ler e reler essas passagens e entender o que Deus está dizendo ao seu coração. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e essa foi a primeira parte aqui deste estudo maravilhoso, fé e graça. Fique com Deus e até o próximo, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre